Olá, queridos amigos do canal Barril de História, que honra tê-los aqui. Esse canal precisa de você para continuar existindo, então dê o like, compartilhe, comente. Sua ajuda é muito importante para a gente hoje e sempre, é claro, né? E hoje o assunto é feminismos, no plural mesmo, porque há várias formas de feminismo, e o lugar de fala, né? Será que um homem pode falar de feminismo, pode ser feminista? Né? E o que é o lugar de fala? Isso a gente vai tentar responder aqui nesse vídeo, tá bom? Então segue aí com a gente, vamos lá. Primeiro, para a definição do que é o feminismo. Vamos lá. Bem, há diversas autoras que falam sobre o feminismo, é impossível citar todas, mas uma definição que eu particularmente gosto de feminismo é de Bell Hooks, no livro Feminismo é para Todos. Né? Nesse livro ela define o feminismo da seguinte forma, vou colocar o slide aí para vocês. É assim, segundo Bell Hooks, o feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão. E aí o que é o sexismo? Sexismo é discriminação de gênero ou preconceito ou discriminação baseada no gênero ou sexo de uma pessoa. Então, para ela, é isso que é o feminismo. E como o próprio o nome do livro dela diz, né, o feminismo é para todos. Né? Para ela, inclusive, deveria ser como uma missão de bater em porta e falando dos benefícios que o feminismo trouxe para a sociedade como um todo, mas especialmente para as mulheres. Ainda que não estejamos hoje numa sociedade ideal, que ainda há muita disparidade entre os sexos, né? Mas houve grandes avanços e graças, em partes e em boa parte, ao movimento feminista e aos movimentos feministas de um modo geral. Mas vamos lá, o que é o lugar de fala? O lugar de fala de Jamila Ribeiro escreve um livro curto, 90 páginas mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos que isso, e lá ela vai falando do lugar de fala. O lugar de fala, segundo ela, né, é o lugar de pertencimento de um grupo social. Veja, o lugar de fala, para ela, não vamos confundir com o lugar de uma experiência pessoal. Eu não posso falar assim, eu posso falar de ser preto porque eu sou preto e por eu ter passado isso e isso na minha vida. Não, não é isso. É o lugar de pertencimento social. Quer dizer, pelo fato de eu ser preto, ou por o fato de uma mulher, por exemplo, ser mulher, ela pertence a um grupo social, mulher preta, ou mulher branca, enfim, seja lá qual grupo que ela pertence socialmente falando, né? E esse grupo vai determinar certas experiências que ela vai passar que outro grupo não vai necessariamente passar. Então ela tem uma propriedade maior de falar daquele determinado tema, daquele nicho, naquele tema, por pertencer a esse grupo. Por exemplo, eu posso falar de feminismo sendo homem? Posso. Mas será que é legal ou que eu tenho propriedade para falar de assédio, de sofrer assédio? Como é que sofrer assédio por usar um short curto, uma saia, ou uma roupa que as pessoas, né, alguns imbecis entendem como provocativa e tal? Eu tenho propriedade para falar disso? Não, porque não pertence a esse grupo e não sofro esse tipo de coisa. Então, o lugar de fala seria mais ou menos isso. Mas como a própria Djamila deixa bem claro no livro dela, não aquela coisa assim de só o preto pode falar de racismo, só a mulher pode falar de feminismo. Não, podemos falar todos, porém a perspectiva é diferente. E é para contrapor também aquela visão de mundo que só o homem branco pode falar de tudo. A construção do outro, né? Mais à frente eu vou falar isso citando Simone de Beauvoir, mas por hora seria isso. O lugar de fala, então, é um lugar social, é um lugar que pertencemos socialmente. E ali podemos falar com mais propriedade de uma experiência coletiva que todas as pessoas daquele grupo social sofrem, né? Então, assim, Bell Hooks, no Feminismo é para Todos, ela fala algo curioso. Então, assim, mesmo crianças que não nasceram num lar de um casal tradicional, ou seja, homem e mulher, né, pode ser sexista, ou seja, pode ter atitudes que acham que um gênero é superior ao outro. Por quê? Porque é estrutural. Então, muitas mulheres são muito machistas, muitos negros são muito racistas, pretos racistas e tal, porque a estrutura é assim. E ninguém nasce feminista, ninguém nasce no movimento negro lutando por igualdade. Todas essas questões a gente vai adquirindo ao longo da vida, tomando um posicionamento político, né, ideológico e tal.
Isso são questões que a gente vai adquirindo ao longo da vida, tomando consciência e tal. Então, nesse sentido, pode ser muitas vezes mais papista que o Papa, tantos pretos, mulheres e tal, por conta de ser estrutural, né? E aí, eu particularmente gosto muito de uma autora do mundo clássico, ou seja, do mundo clássico na visão ocidental, né, do mundo grego-romano, greco-romano, que é a Mary Beard. A Mary Beard escreveu um livro chamado Mulheres e Poder, um Manifesto. Mary Beard é uma autora fantástica, ela é talvez a mais conhecida quando o tema é Roma Antiga no Reino Unido, por ser apresentadora de um programa lá e tal. E numa entrevista dela, ela fala que o problema não é o homem, porque ela mora com um, o problema é o sexismo, né? Então, de novo, aí batendo na tecla do sexismo. E no livro dela, Mulheres e Poder, ela fala que no início do século IV, por exemplo, a Aristófanes dedicou uma comédia inteira à hilariante fantasia de que as mulheres deveriam assumir o controle do Estado. Parte da graça era que as mulheres não sabiam falar adequadamente em público e tal. Então, assim, essa construção vem desde os autores gregos, romanos, aí, colocando as mulheres como inferior. Ela também cita a obra Odisseia, né, de Odisseu, ali, que é a epopeia de Odisseu e tal, e a Penélope, que era a mulher dele, que fica ali sozinho enquanto ele fica longos anos tentando voltar, né, depois da guerra de Troia e tudo mais. E Penélope, o filho dela, manda ela calar a boca, porque o lugar de fala ali era dele, ele que tinha que falar sendo homem e tal, e ele ainda um adolescente e tal, um pivete. Ela cita isso no começo do livro dela, no primeiro capítulo, para mostrar que isso era construção nos livros, como o livro Odisseia, né, de Homero e tal. Ali colocava a epopeia de Odisseu, a trajetória de Odisseu. E nesse livro também eu achei curioso um ditado romano, né, que dizia em latim: vir bonus dicente peritus, quer dizer, homem de bem perito na fala. Isso era considerado um homem em Roma, né, um homem nobre e tal. E a mulher justamente o contrário, aquela que não falava em público, segundo Mary Beard e tal. Então, assim, isso tudo é para a gente ver aí como a construção ela é desde a literatura, novela, cinema, livros, etc. Vai construindo a mulher como o outro. O outro, no segundo sexo, Simone de Beauvoir, grandíssimo livro dela, fala o seguinte: no segundo sexo ela fala o seguinte, vou colocar aí no slide para vocês. A categoria do outro é tão original quanto a própria consciência. Nas mais primitivas sociedades, nas mais antigas mitologias, encontra sempre a dualidade que é a do mesmo e do outro. A divisão não foi estabelecida inicialmente sob o signo de divisão do sexo. Não depende de nenhum dado empírico. É o que se conclui, entre outros, dos trabalhos de Granet sobre o pensamento chinês, de Dizimil sobre as Índias e Roma. Nos pares Varuna e Mitra, Urano e Zeus, Sol, Lua, dia e noite, nenhum elemento feminino se acha implicado a princípio, nem tampouco na oposição de bem e mal, dos princípios fastos e nefastos, da direita e da esquerda, de Deus e Lúcifer. A alteridade é uma categoria fundamental do pensamento humano. Nenhuma coletividade se define nunca como uma sem colocar imediatamente a outra diante de si. Acham 3 viajantes reunidos por acaso no mesmo compartimento para que todos os demais viajantes se tornem os outros, vagamente hostis. Isso segundo sexo, Simone de Beauvoir e tal. Então veja, a gente sempre define o outro, né? Nós seres humanos. A gente fala, eu sou brasileiro, o outro é boliviano, o outro é peruano, eu sou de um estado, o outro é isso, assado, de outro estado e tal. Eu sou a civilização, eles a barbárie. Então a mulher seria o outro de quem? Do outro, do homem europeu, branco e tal. Esse homem europeu seria o homem que é universal, ele pode falar de tudo, ele não é objeto de estudo, ele não é o outro nunca, ele sempre é. Então, quando a gente fala de um homem, por exemplo, chegou um homem branco, né, e tal. Agora se chegou um homem negro, um homem preto chegou. Chegou uma mulher, aí se for preto, uma mulher preta e tal. E tudo mais. Então, assim, aí a gente fala assim, no começo do vídeo, a gente falou que tem vários feminismos. E por que tem que ter vários feminismos? Porque só não tem um aí, as mulheres lutando por igualdade de direitos e pronto, acabou, tal. Veja,
A Djamila Ribeiro coloca isso muito bem. Ela coloca no livro dela, citando uma autora preta, que ela fala, olha, enquanto as mulheres brancas de classe média alta ou classe média estavam pedindo igualdade entre seus pares, as mulheres pretas estavam pedindo coisas básicas, assim, né? Porque enquanto as mulheres brancas estavam pedindo para trabalhar igual aos seus maridos, ter o direito de trabalhar, viajar, sem pedir autorização para ninguém, etc., as mulheres negras já eram obrigadas a trabalhar como escravas, por exemplo, escravas de ganho, que eram os donos no Brasil escravocrata, no Brasil de escravizados, né? Eles obrigavam as mulheres pretas a vender coisas na rua, a se prostituir e tal, e levavam o ganho a eles, né? O dinheiro a eles, a maior parte a eles. Então isso era comum, então ela não ia pedir para sair. Essa discussão de trabalhar fora, elas já trabalhavam, não iam atrás disso, as mulheres pretas. Inclusive ela fala assim, uma autora que a Djamila cita no livro, né, que a mulher preta é o outro do outro, ou seja, o outro da mulher, né, citando aí Simone de Beauvoir, ela seria o outro do outro, quer dizer, a mulher é o outro do homem branco e a mulher preta seria o outro do outro. E aí a classe, tudo isso determina. Por exemplo, enquanto algumas feministas de academia, né, de universidades, de classe média alta, por exemplo, tem uma discussão de linguagem, né, que a língua portuguesa, por exemplo, é machista, porque usa todos, mesmo quando tem 3 mulheres e um homem, por exemplo, aí falam todos, boa noite a todos, em vez de ser boa noite a todas. Eles falam, não, de vez de falar todos e todas, usam todes, né, para ser uma linguagem inclusiva. Enquanto estão discutindo isso, a mulher preta, por exemplo, numa favela, está perguntando se vai ter creche para os filhos dela, para ela poder trabalhar com segurança, né, com mais tranquilidade, se vai ter trabalho para ela, se vai ter escola de qualidade para o filho dela na favela, se vai ter segurança, de vez de bala perdida, se ela vai ter oportunidade de crescer, mesmo sendo uma mulher preta, de favela e tal, se vai ter oportunidade de trabalho igual. Então a discussão é diferente, por isso tem que ter diferentes feminismos, né? Diferentes variantes de feminismo, porque o tema de debate é outro. E aí, se você querer saber se um homem pode ser feminista, pode, mas ele não pode, obviamente, falar o que é o feminismo, liderar o feminismo, ser a voz do feminismo, falar sobre temas que ele não sofre na pele, ao meu ver, né, como um lugar ali de pertencimento, um lugar de fala. Eu não posso falar o que é um assédio, o que é ser discriminado pelo fato de ser mulher, ainda que eu seja discriminado, possa ser discriminado por cor, não posso ser discriminado por ser mulher, não posso alguém falar, não vou contratar ele porque ele vai ficar cuidando do filho, né? As pessoas pensam que sempre quem vai ficar cuidando é a mulher. Então, essas experiências são bem do grupo feminino mesmo. E tem um livro que eu gosto muito, que é a Invenção do Patriarcado, que é um livro de uma autora da Áustria que morou, né, fez a maior parte dos seus estudos ali nos Estados Unidos, que é a eu estou só esquecendo aqui o nome dela, mas já falo. A Origem do Patriarcado, o nome do livro. Só desculpa aí pelo erro do nome. E a autora é Gerda Lerner, né? A Criação do Patriarcado, desculpa aí pelo erro, tá? Mas nesse livro, a Criação do Patriarcado, a autora fala o seguinte, que os tradicionalistas, ou seja, aqueles sexistas, né, e tal, falam que a mulher, ela naturalmente, né, seria inferior, diz que a mulher é sempre ligada à natureza. E ela fala, não, natureza só, o homem liga sempre a mulher à natureza, por considerar a natureza inferior. Ou seja, se o homem fosse mais forte, tivesse que estar lá caçando, como na época da transição, ali no período neolítico e tal, né, o período de 10 mil anos antes de Cristo, tal, quando começou as civilizações, tivesse que ficar caçando e tal. Hoje ele inventou máquinas, ele não tem mais que caçar, então a mulher tem que ainda cuidar do filho, porque veja, o sexo determina que a mulher tenha um filho, o sexo feminino, mas o gênero é uma criação social. Então, que determina que a mulher, por exemplo, tem que ficar depois de ter o filho cuidando dele sozinha, e não um homem, ou compartilhando com o homem isso, né?
E se inventou-se máquinas para fazer o trabalho de força, mas se entende o homem não, que agora ele não tem mais que fazer esse papel natural. Antes as mulheres viviam bem menos que o homem. Isso nas primeiras civilizações, as mulheres viviam em média 4, 5 anos menos que os homens por complicações no parto e tal, e por terem filhos acabavam morrendo antes. Hoje já é o contrário, no Brasil, segundo o IBGE, as mulheres vivem mais que os homens e tal. Então veja, não existe esse negócio natural, que é natural e tal. As coisas mudam, porque nós somos seres culturais, nós somos seres que a nossa vida é determinada pela nossa cultura, ou seja, a gente mudou a forma de fazer alimentos, de produzir as coisas a partir da Revolução Industrial e tal, né? Produzimos em série, em vários produtos. A partir disso, a nossa vida começou a ser uma vida maior, de maior durabilidade, com o avanço na medicina, na infraestrutura, saneamento básico e tal. Doenças que antes matavam, ou não matam mais por conta da vacina. Então, essas questões científicas, culturais que avançamos, venceu coisas naturais, que não matavam doenças, né, que hoje não mata mais ninguém graças à vacina. Assim também a mulher nunca foi determinada biologicamente certas coisas, sim uma invenção do homem. Aí é uma criação, como a autora coloca, do patriarcado. E o lugar que a mulher se encontra em menos segurança é inclusive em casa, como aponta os dados da ONU, né? Por exemplo, de 6 mulheres que morrem a cada hora em todo o mundo, né, vítimas de feminicídios, são por conhecidos. 6 mulheres morrem a cada hora, né, por conta disso. Então, assim, são 58% das mulheres que são assassinadas são por conhecidos, por marido, ex-marido e tal. Isso segundo o último relatório da ONU. Né, tá aí no Globo, em tantos outros jornais saiu isso e tudo mais. Então, a importância é que todos nós sejamos, sim, feministas, que possamos falar, aprender sobre o feminismo cada vez mais. E não há problema. Agora, o lugar de fala é o lugar que o grupo social está ali inserido. Então é isso, querido. Se você gostou, dê o like, compartilhe, comente. Isso ajuda muito importante para a gente. Valeu, um forte abraço.